up in the air sometimes, saying, hey, gotta let go. Vocês aí conhecem quais são os países que mais residem brasileiros no mundo? Bem, pensando nisso, eu resolvi trazer aqui para o canal uma seleção dos 10 países com o maior número de brasileiros no mundo. Eu sou Marcão e você é muito bem-vindo aqui no canal Alpha Journey. Bem, que tal já começarmos com os Estados Unidos da América? Não é surpresa alguma que a terrinha do Tio Sam é o país mais desejado e mais cobiçado pelos brasileiros no mundo, pois atualmente nos Estados Unidos da América residem mais de 1.490.000 brasileiros. Os principais fatores que fazem com que os brasileiros desejem sair do Brasil e imigrar para os Estados Unidos da América é a economia e a segurança que o país lhe fornece. Bem, pois não há nada mais gratificante do que trabalharmos duro no mês, seja como serviço de restauração, como pedreiros, house cleaners, landscape, e no final do mês você receber um salário justo que você consegue, além de pagar suas contas, você ter tudo aquilo que você deseja, como por exemplo ter o carro dos seus sonhos, ter a casa dos seus sonhos, claro, se houver muito empenho e dedicação. Além de você poder deixar o seu carro em frente de sua casa, deixando ele aberto, sua casa aberta, sem ter a preocupação de que alguém irá lá e irá invadir a sua casa ou roubar as suas coisas. O fluxo de imigração do Brasil para os Estados Unidos não é um número recente, pois esse número ele vem crescendo drasticamente desde a ditadura militar implementada no Brasil em 1964. Então, a terrinha do Tio Sam fica aqui no nosso primeiro lugar. E agora vamos para a nossa segunda posição aqui do vídeo. O segundo país no mundo que mais recebe brasileiros no mundo, inclusive até um país vizinho do Brasil, é o Paraguai. O Paraguai recebe bastante brasileiros por ter sua economia diferenciada dos outros países do Mercosul. Bem, e como acabei de mencionar aqui agora, o Mercosul é um tratado de todos os países que habitam na América do Sul. Inclusive o nome significa Mercado Comum do Sul, que todos os países que fazem parte, que são membros, permitem a livre circulação de pessoas e de produtos. Inclusive, a própria sigla do Mercosul foi criada em 26 de março de 1991 em Assunção, capital do Paraguai. E, portanto, o Paraguai fica aqui na nossa segunda posição do vídeo. A terra dos samurais, ou simplesmente o Japão, é o terceiro país no mundo que mais residem brasileiros, com uma população de aproximadamente 170.000 brasileiros atualmente. Bem, assim como os Estados Unidos da América que mencionamos aqui no nosso primeiro lugar do vídeo, o Japão ganhou o seu lugar aqui no nosso ranking simplesmente por sua economia e por sua segurança, dentre vários outros fatores. O Japão, mesmo tendo um fuso horário completamente diferente do Brasil e um clima completamente diferente também do Brasil, é um país que atrai muitos brasileiros, mesmo sendo um país até de forma geográfica pequeno. Mas, como diz o ditado, tamanho não é documento. E o Japão fica aqui na nossa terceira posição do vídeo. Na nossa quarta posição do vídeo, temos Portugal com uma população aproximadamente de mais de 116.000 brasileiros. Portugal é um país que atrai muitos brasileiros, principalmente pelo quesito língua, de você não ter que aprender um novo idioma ao se mudar para Portugal. E o outro fator é o fator de imigração, pois não é muito complexo você imigrar do Brasil para Portugal. Basta você ter alguma descendência ou você imigrar para Portugal em si, ter um trabalho que você já consegue se legalizar no país. Além de Portugal lhe fornecer a cidadania que lhe permite a livre circulação entre os países europeus, que compõem a União Europeia, que são mais de 25 países. Contudo, fica aqui na nossa quarta posição Portugal. E o próximo país que irei mencionar aqui, pessoal, é a Terra da Rainha, ou mais simplesmente conhecida como Reino Unido. O Reino Unido abriga mais de 120.000 brasileiros em todo o seu território. Bem, muitos brasileiros acabam viajando para o Reino Unido no intuito de fazer au pairs e
fazer intercâmbios, mas acabam se apaixonando pelo país e não conseguem mais voltar para o Brasil ao saber da realidade dos dois países, tanto no quesito econômico, segurança, saúde, educação, entre outros fatores. Principalmente quem vai com filho para o Reino Unido prefere muito mais deixar os seus filhos nas escolas do Reino Unido do que deixar nas escolas do Brasil, pois por lá há um investimento muito maior na educação, não só no Reino Unido, mas como todos esses países que eu mencionei agora há pouco. Infelizmente o Brasil, como todos nós sabemos, é um país que não tem muita qualidade em suas escolas públicas e por isso fazem com que os pais desejam imigrar para o Reino Unido e colocarem os seus filhos nas escolas de lá. Um outro país que irei mencionar aqui no canal é a Espanha, com mais de 86 mil brasileiros residindo por lá. A Espanha é um país optado por brasileiros, talvez pelo quesito linguístico, pois o espanhol é um idioma até parecido com o português. E qualquer brasileiro, se quiser aprender a língua espanhola, consegue aprender se houver empenho e dedicação. Inclusive nós temos até um vídeo aqui no canal ensinando a vocês a como aprender um novo idioma. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bem, a Espanha é um país desejado por brasileiros, não apenas pela língua, mas também pelos vastos outros quesitos que mencionei agora há pouco. Bem, a qualidade de vida também na Espanha é um excelente fator que faz com que brasileiros acabam imigrando para este país. Pois, independentemente do trabalho que você exercer na Espanha, você conseguirá realizar os seus sonhos, seja eles qual forem. Basta haver empenho e dedicação e foco. Então fica aqui a nossa sexta posição do vídeo, a Espanha. Com mais de 85 mil brasileiros, este é o sétimo país que irei mencionar aqui no vídeo, que é a Alemanha. Muitas pessoas conseguem ir para a Alemanha com descendência, seja ele o seu pai ou seu avô, mas lembrando que a Alemanha restringe até um certo limite de gerações, que é como eu mencionei agora, ou o seu pai ou o seu avô. Se uma dessas duas gerações de sua família nasceu em território alemão, você consegue se naturalizar através dela. Bem, mas não apenas através de família, você também consegue se naturalizar, seja por trabalho, seja por casamento, seja por um investimento que você faz no país. Enfim, existem vários outros fatores e com isso faz com que a Alemanha esteja aqui na nossa sétima posição do vídeo. Na nossa oitava posição do vídeo, temos a Suíça, com mais de 81 mil brasileiros residindo por lá. Bem pessoal, a Suíça é um país que não faz parte do grupo econômico da União Europeia. Portanto, se você tiver alguma das cidadanias que mencionei aqui no vídeo agora há pouco, seja alemã ou portuguesa ou espanhola, não lhe dará o direito de residir permanentemente na Suíça. Mas a Suíça é muito cobiçada por brasileiros, principalmente por ter um alto salário e por sua moeda ser o franco suíço, uma moeda que é super valorizada. Muitos brasileiros acabam imigrando para a Suíça com o intuito de fazer um dinheiro e mandar de volta para o Brasil, seja para suas famílias, ou seja para construir suas casas ou uma vida nova para quando eles voltarem. Portanto, na nossa oitava posição do vídeo, temos a Suíça. Bem, na nossa penúltima posição do vídeo, e com mais de 72 mil brasileiros, iremos falar agora da Itália. Muitos brasileiros habitam a Itália, assim como mencionei na Alemanha, pelo sentido de gerações. Pois a maioria de nós brasileiros temos alguma descendência italiana. E bom, na imigração italiana, você não é restringido por um limite certo de gerações. Tanto se for o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, trisavô, tataravô, enfim, qualquer um dessas gerações de sua família forem nascidos na Itália, não há limite de restrição. O problema apenas é para o preço, né, cobrado pela taxa consular. Pois se você traçar o seu caminho de cidadania italiana no Brasil,
você irá demorar de 5 a 12 anos. E esse processo irá custar de 10 a 20 mil reais. Já se você for fazer esse processo na Itália, é um pouco mais rápido. Pode levar até menos de um ano, mas em compensação todo o processo irá lhe custar, pode ultrapassar os 30 mil reais. Então, ficando aqui na nossa nona e penúltima posição, a Itália. E o último país que irei mencionar hoje aqui no vídeo é a França, com mais de 70 mil brasileiros residindo por lá. A França é um dos maiores países da Europa e, inclusive, é um dos países com a economia mais forte de toda a União Europeia. E a França também, assim como os outros países que mencionei agora há pouco, tem bastante atrações turísticas para conhecermos. Portanto, na nossa 10ª e última posição, temos a França. E bem, pessoal, qual desses países vocês mais gostaram? Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que acharam do vídeo. E comente também quais desses países vocês gostariam de conhecer. Ou mesmo, se vocês tivessem interesse de morar em algum país, seja ele fazendo parte do vídeo ou não, deixe aqui embaixo no vídeo para interagirmos, pois eu adoro ler os comentários, beleza? Então desde já eu lhe desejo um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.